Olá, seja bem-vindo a mais um programa Evangelho Puro e Simples, aqui no canal 9, Band Colinas. O culto no seu lar. Que Deus te abençoe e vamos continuar essa jornada maravilhosa pelo Evangelho. Estamos falando sobre o livro de Salmos e creio que Deus tem falado muito a sua vida estes dias e sabemos que Ele é a nossa rocha, o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente. E quando falamos em refúgio, quando falamos socorro bem presente, nós colocamos a nossa confiança de podermos estar nele. Davi, aqui no Salmo capítulo 15, ele começa então a falar sobre quem é este homem, esta mulher, que coloca a sua confiança no Senhor. Quem são essas pessoas? Como que elas vivem? O que elas fazem, para ser pessoas dignas de habitar ali com o Senhor? No capítulo 15 de Salmos, a partir do verso 1, ele vai começar a dizer o seguinte: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Ele começa com uma pergunta maravilhosa. Quem pode habitar no teu santuário? Quem pode viver com o Senhor nos teus tabernáculos? Quem pode estar aí diante do Senhor para sempre? Quem é essa pessoa? Naquele período, as pessoas chegavam para ver as festas que aconteciam ali no templo, ou no tabernáculo, o templo de Davi ali, e eles começavam a se questionar por que essas pessoas, as pessoas de fora, por que essas pessoas estão indo, o que elas estão fazendo, para onde elas estão indo todas assim arrumadas, o que elas estão fazendo? Chegavam lá, viam aquele tabernáculo, não podiam chegar tão perto, porque era ali só para os judeus, mas eles começavam a se questionar, quem pode habitar ali? Quem pode? Até mesmo um povo que ia, fazia parte desse momento de celebração a Deus, chegava lá e viu o sumo sacerdote entrando ali no Santo dos Santos, e eles se perguntavam, por quê? Por que ele pode entrar e os demais não? Quem que pode ficar lá para sempre? Davi, então, começa a escrever esse salmo maravilhoso e começa a nos explicar. Nós temos que entender também que em Hebreus, capítulo 12, versículo 4, diz: esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós, quando entendemos que essa pergunta é feita, quem pode habitar, temos que entender que aquele que pode habitar é aquele que vive em santidade. Não é aquele que faz de qualquer forma ou vive de qualquer maneira. Davi começa então a dizer, do versículo 2 e 3, o seguinte: aquele que é íntegro. A resposta à pergunta do versículo 1 vem, e ele diz: aquele que é íntegro em sua conduta, pratica o que é justo, que é de coração, e de coração fala a verdade. Olha que interessante, para habitar com o Senhor e viver com o Senhor, ou colocando para os nossos dias hoje, onde o Espírito Santo habita dentro de nós, aquele que é cheio do Espírito Santo é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que fala a verdade, que vive a verdade. Ela não fica colocando aí nos WhatsApps da vida, mensagens mentirosas e tal, não. Ela está sempre vivendo a verdade. A verdade. Ela não está ali com o coração falso, mentiroso. É uma pessoa íntegra e diz, e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz aos seus semelhantes e não lança calúnia contra o seu próximo. Ou seja, aquele que pode habitar, aquele que pode viver com o Senhor por toda a eternidade, é uma pessoa íntegra, verdadeira e não caluniadora, não fala mentira sobre o seu semelhante, não faz mal ao seu semelhante. Já falei aqui que algumas situações, para a gente garantir a segurança de alguém, é necessário força. As forças policiais, por exemplo, elas não estão ali simplesmente para dar instruções, elas estão ali para agir quando necessário. Por isso as armas. Seria bom que não precisasse usar, mas há momentos que é necessário para se garantir a ordem, a lei, para se garantir a proteção de um inocente. Às vezes é necessário usar um pouquinho de força, E isso a Bíblia não condena, porque a gente não pode também deixar que os perversos, os maus reinem, dominem tudo.
E se eles são violentos, algumas vezes, ou quase todas as vezes, ou todas as vezes, nós vamos ter que usar uma força maior para contê-los. E isso é verdade. Mas aqui ele diz, não faz mal ao seu semelhante, né? Aquele que ama a Deus, ele procura fazer o que é bem, aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro pela vida do outro. Ele não vai difamar ou falar mal dele simplesmente porque quer fazer isso, não. Ele vai falar a verdade, viver a verdade, agir com a verdade, ser justo, agir de maneira boa com a pessoa, educado, né? Uma pessoa que tem ali uma certa forma de tratar as pessoas que não ofende. Hoje em dia a gente vê quantas e quantas pessoas aí para conversar com alguém, né? Se ficarem 5 minutos conversando, 3 minutos finais são às vezes de ironias, são ali de brincadeirazinhas para fazer mal, para falar mal de alguém, de uma pessoa, e acaba ofendendo. Isso nós não vivemos. E ele continua dizendo que pratica a justiça, né? Fala a verdade, não usa a língua, né? Para fazer mal para o outro. E aí no versículo 3 e 4 ele diz o seguinte: e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra o que teme ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Olha que interessante. Então, além de ser íntegro, justo, verdadeiro, não ter uma língua que difama ou que fala mal do outro e não faz mal ao seu semelhante, ele é uma pessoa também que despreza aqueles que estão vivendo a impiedade. Não é aquela pessoa que aprova a impiedade. O que isso quer dizer? Né? Tem muitas pessoas que fazem aquilo que é errado e, em vez de ser repreendidas, são parabenizadas. Né? A gente pode ver isso no governo, a gente pode ver isso na sociedade como um todo. Pessoas, às vezes, que estão fazendo coisas erradas, vivendo de maneira ilícita, mas por terem ali uma certa condição, por causa da coisa ilícita que estão fazendo, acabam sendo parabenizados pela sociedade, sendo tratados como pessoas de respeito, sendo que às vezes não são. Né? Políticos, por exemplo, que só aparecem de 4 em 4 anos, né? E às vezes, né, roubam, fazem coisas terríveis que acabam atrapalhando a saúde, a educação, segurança, e pessoas às vezes estão ali apoiando, parabenizando. Isso que é pessoa, isso que é um político. E não é. Pessoas que estão aí na sociedade que também se aproveitam dos outros, né? Olham para os outros, veem necessidade, vão lá e se aproveitam deles, e todo mundo sabe disso, e em vez de repreendê-los, não pode dizer nada. Não é isso que o texto nos ensina aqui. Nós devemos tratar com desprezo mesmo, né? Dizer que está errado mesmo. Ah, pastor, mas isso é fácil pregar, não é fácil falar. Não, se a gente falasse, né, seria fácil também, porque hoje, né, viveríamos numa sociedade totalmente diferente. Mas aí, como nós somos brasileiros, nós já temos um histórico, né, terrível em relação a isso, nós acabamos, né, pagando um preço que começou lá atrás, né, de pessoas que às vezes corruptas, que estão em lugares que não deviam estar. Isso na igreja também. A gente pode observar que muitos lugares começam a colocar líderes sobre a igreja, pessoas que às vezes nem cristãs são, e dão um mau exemplo na cidade, e mais por o status que ela tem, vão colocando elas em posições que não deveriam estar. Nós devemos desprezar. Quando falo desprezar, o sentido do texto aqui é não se deter. Lembra do Salmo capítulo 1? Não se deter, não praticar, não estar junto ali em comunhão com esse tipo de coisa. E falar, isso aí está errado, isso aí não está certo. Para que isso possa ser consertado naquela pessoa. Às vezes, o que ela está precisando é só ouvir a verdade. E honra os que temem a Deus. Honra aqueles que vivem a Deus. Hoje em dia também a gente pode perceber isso, né? Nas pregações e tudo, é muito falado sobre a vida santa, a vida que tem que ser vivida diante de Deus, como a gente já falou aqui. Mas, infelizmente, algumas pessoas que vivem dessa maneira, às vezes são desprezadas, né? São tidos como chatos, como pessoas, não porque é chata, mas porque ela está vivendo a verdade.
E eu sempre falo a pessoas que chegam e falam, mas eu estou vivendo o que é certo. Viva o que é certo, né? Viva o que é certo, porque às vezes as pessoas não honram, preferem honrar aquilo que dá mais status. E isso não é Bíblia, isso não é cristianismo, isso não é Cristo, né? E nós temos que honrar aqueles que vivem a palavra, honrar aqueles que estão vivendo, caminhando no caminho certo, né? Que mantém a sua palavra, mesmo se for sair prejudicado. Quantas pessoas, né, não têm mais palavra? Já falamos sobre isso aqui, não vou me deter muito, mas quantas pessoas, né, são totalmente pessoas que você não confia, né? São pessoas que você olha assim e você já sabe, nossa, lá vem, porque não cumprem a sua palavra. Mas aquele que quer habitar com o Senhor, ele cumpre a sua palavra, mesmo que seja prejudicado. Se ele disse que ia, ele vai. Se ele disse que ia fazer, ele faz. Se ele disse que ia pagar, ele paga. Mesmo que isso doa ali no bolso dele ou na vida dele, porque ele deu a palavra. Agora, naquilo que é correto, né? Naquilo que não é correto, né? Naquilo que não é lícito, é lógico que ele não vai cumprir a sua palavra, né? Se é algo que ele fez antes de se converter, por exemplo. Ele vivia uma vida totalmente voltada para ele, em pecados e tudo, e fez ali um acordo com alguém sobre algo ilícito, né? E ele converteu, ele aceitou a Jesus Cristo como Senhor da vida dele. Então, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Agora ele vai viver o que é correto. Então, a palavra que ele deu ali, naquele ato ilícito, naquela vida em pecados, né? Aquilo ali, ele pode chegar e falar, cara, eu não vou fazer mais isso. Eu sei que eu te dei a palavra que a gente ia fazer isso direto, mas não irei fazer mais, porque agora estou mudado, estou vivendo a palavra de Deus. E isso é prioridade na nossa vida. Aquele que quer habitar com o Senhor, que quer viver com o Senhor, ele é íntegro, verdadeiro, justo, anda num caminho de justiça e despreza aquilo que é corrupção, aquilo que não é diante de Deus algo reto. E ele começa então a viver essas coisas. Você vai refletir um pouquinho naquilo que nós estamos falando, né? Você vai poder ouvir essa canção, que é pela graça também, que nós podemos viver assim. Entenda, isso que eu estou falando aqui é algo que a gente só pode viver em Cristo, tá? Fora de Cristo a gente só vai viver aquilo que a gente vivia antigamente. Mas em Cristo Ele nos capacita a viver essas coisas. E essa canção vai falar também um pouquinho sobre isso. E já já a gente volta com a conclusão desse estudo. Desde o Éden eu pequei, teu querer eu desprezei. Fui rebelde, fugi do Senhor. Tua lei me faz saber que eu devia perecer, mas salvaste este vil pecador. Na cruz do Calvário, teu sangue verteu, e agora sou digno de ser chamado filho de Deus. Não por obras, não por nada que eu mesmo possa conquistar, é por graça, mediante a fé em ti, Jesus. Não por obras, não por algo porque eu possa me vangloriar, é por graça, só por graça, mediante a fé. Deus provou o seu amor
como nosso Deus é maravilhoso e como a sua palavra é maravilhosa. E você já conseguiu entender quem é aquele que vai habitar com o Senhor? No finalzinho aqui, no último verso, versículo 5, a gente vai então ver como que ele age. Mas nós já aprendemos que ele não lança calúnia, ele despreza o ímpio, ele honra os que temem a Deus, ele fala a verdade, ele vive a verdade, ele é íntegro, ele não usa a sua boca, a sua língua para falar mal dos outros. E agora, no versículo diz, quem não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra inocente. Então nós acrescentamos, além disso tudo, isso aqui, ele não empresta visando lucro. Aqui a gente não está falando de negócios, a Bíblia aqui, ela não vai citar a questão do negócio hoje, por exemplo, você vai num banco e pega dinheiro emprestado, não é isso que está falando. Mas ele está falando aqui de pessoas que vão emprestar com usura, como diz a palavra lá, ou seja, que se aproveitam do necessitado. São aquelas pessoas que, os agiotas, agiotagem, essas coisas assim, que tem uma pessoa ali quase morrendo porque teve uma situação na vida dela, ele vê, sabe que ela tem um terreno, sabe que ela tem aquilo outro, e aí ela vai emprestar, vai ser tantos por cento que você vai me dar, sabendo que a pessoa vai fazer todo o negócio para ela tentar sair daí. Isso a Bíblia reprova. Nós podemos ver que o Senhor reprova também o empréstimo com lucro para familiares, ali no Velho Testamento, em Levítico, a gente pode ver também no Novo Testamento sobre isso. Mas o que ele reprova nesse texto aqui é a questão da usura, é se aproveitar do necessitado. Você já deve ter visto uma situação parecida por aqui, porque tem pessoas que estão ali sofrendo, aconteceu alguma coisa na família dela e ela tem às vezes uma moto, um carro, e ela está desesperada querendo vender para conseguir o dinheiro para conseguir arrumar ou consertar ou realizar algo que eles estão necessitados. E às vezes aquela moto, aquele carro é um valor alto, é novo, é uma moto de 13 mil, é um carro de 20 mil e a pessoa está desesperada e vai e fala, não cara, me dá aí 7, 8 mil, que você me der aí você me ajuda, E a pessoa, não, eu não tenho 8, mas eu te dou 5. Aí a pessoa está desesperada e entrega. Isso é errado, totalmente errado, As pessoas se aproveitam dos outros. Então, Deus condena isso. Aquele que quer habitar com o Senhor pela eternidade não pode viver dessa maneira, se aproveitando dos outros, e nem aceitando suborno contra o inocente, Questão de suborno, a gente vê muito a questão política mesmo, ou policial, essas barreiras que tem por aí. Quantas histórias não tem, do cafezinho, do leitinho, Eu lembro que até no meu tempo, os Trapalhões, o Mussum eles fizeram lá um episódio onde o policial pedia para ele leite, ele tinha tudo que é tipo de leite lá, entregou para o policial, para não dar dinheiro. E a gente vê essa questão, de suborno. Aquele que vive Deus, ele não aceita de maneira nenhuma, nem contra o inocente, nem contra aquele que não é inocente. Ele não aceita suborno de maneira nenhuma. Se ele é juiz, ele vai fazer o que diz a lei. Se ele é policial, ele vai fazer o que diz a lei. Ah, mas assim é muito rígido. Pois é, mas a lei não é essa, Então faça o que é certo, faça o que é correto, mas viva Deus. E aí ele diz no final, quem assim procede nunca será abalado. Aí você pode dizer, nossa, mas aí é muito difícil. Lembra do que eu disse antes da gente ouvir essa canção? Que antes nós não conseguimos. Por isso que Paulo vai escrever Romanos ali do 1 ao 7, explicando sobre o judeu, sobre o gentil, que não conseguiam viver Deus. Mas aí no capítulo 8 ele diz, agora, portanto, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Nós não estamos mais debaixo da lei da morte, mas agora estamos debaixo do Espírito, vivendo Cristo, a lei da vida. E isso nos capacita a realizar todas essas coisas. Não será tão difícil para você viver assim, se você ama a Deus e realmente é um servo dele. Agora, se não é, o que cabe a você é aceitá-lo como Senhor e Salvador. Viva esse Deus que tem tão grande salvação na sua vida e para todos. O que nós precisamos nesses dias realmente é somente Ele, porque é Ele que é o nosso Senhor e Salvador.
nosso socorro muito presente. Que você possa viver toda essa integridade e não perca os nossos próximos programas. Que Deus te abençoe e até lá! Igreja Batista da Vila Brandão. Anote os dias e horários de cultos e venha nos fazer uma visita. Domingo às 9 da manhã tem a Escola Bíblica Dominical. Às 18h30, culto de adoração e louvor. Segunda-feira às 20 horas, reuniões com casais. Temos ainda cultos nas terças às 19h30, às sextas às 19h30, com reuniões de homens ou reunião de mulheres, e aos sábados, às 19h30. Igreja Batista da Vila Brandão, na Avenida Alice Brandão, número 21, na Vila Brandão, em Colinas, Maranhão.